Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e o amor de Maria em vossos corações. Meus queridos irmãos, hoje vamos meditar sobre a luta pela pureza. Porém, iremos utilizar uma fonte bastante segura e recomendável pela Santa Igreja Católica. A fonte que iremos utilizar é o Catecismo da Igreja, que todo católico precisa ter. Portanto, vamos iniciar. Meus queridos, no Catecismo da Igreja Católica, a página é 692. O parágrafo vai ser 2520 e o título dele já diz: A luta pela pureza. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso, pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem, com uma atitude simples. O batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas, pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos, cuja vista desperta a paixão dos insensatos. Sabedoria 15, versículo 5. Muito bem, meus queridos. Como a gente pode meditar o que o Catecismo da Igreja está transmitindo para a gente? Primeiro vamos entender aqui a introdução. O batismo confere para aquele que o recebe, ou seja, o batismo para aquele que vai receber o batismo, aquele que vai se batizar, ele vai conferir para aquela pessoa, ele vai dar, conceder, a graça da purificação. Aquela pessoa que vai se batizar, ela recebe a graça da purificação de todos os seus pecados. Então, uma vez que somos batizados, nos tornamos puros. E uma vez que somos puros, estamos na integridade de Deus, estamos na santidade, Porém, vejamos o que o Catecismo nos diz, continuando ainda após essa parte. Ele diz o seguinte: mas o batizado, ou seja, o batizado que está falando aqui, não está se tratando do sacramento, está se tratando do indivíduo que recebeu o sacramento. Então, ele diz, mas o batizado, ou seja, mas a pessoa que foi batizada, que recebeu o batismo, ela deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as suas cobiças desordenadas. Ou seja, precisamos sim nos batizar para nos tornarmos puros, certo? Através da purificação que nos tornamos santos. Porém, além da purificação e tudo isso, devemos entender que nós temos concupiscências estas que são da carne e a desordem, como já diz aqui, cobiças desordenadas. Portanto, nós temos por obrigação de lutar contra as concupiscências da carne, que nesse caso vai ser toda a forma da imoralidade, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que envolve paixões, seduções, Isso daí é imoralidade, isso é concupiscência da carne. E se a gente não souber lutar contra elas, a gente simplesmente vai pecar contra a castidade. A gente simplesmente vai perder a purificação que a gente recebeu no batismo. Aí, o que o Catecismo continua a nos dizer? Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração. Ou seja, através da graça de Deus, não somos nós por nossas forças que conseguiremos vencer a concupiscência da carne ou as cobiças desordenadas. É através da graça de Deus que a gente consegue vencer qualquer tipo de tentação. Entenderam? Portanto, já tenha isso em mente. Não é você, por sua força própria, que consegue vencer
uma tentação, uma inclinação, nada. Entendeu? É simplesmente a graça de Deus em você que permite que você vença tal dificuldade, tal circunstância. Certo? Aí ele diz aqui, o catecismo: com a graça de Deus alcançará a pureza de coração. Aí ele começa a colocar aqui alguns exemplos, né? Pela virtude, ou seja, precisamos conhecer as virtudes. Infelizmente, tem muitos que são batizados, mas que ainda não buscaram viver as virtudes, né? Então, nós temos que nos espelhar na vida dos santos, que são recheadas de virtudes, né? Grande exemplo, São José, né? Que o marrom da vestimenta dele é o símbolo da humildade. Os lírios que estão nos braços dele, né? Os lírios brancos, são a pureza, a castidade, né? Não só ele, São Francisco de Assis, né? Nossa Senhora também, com sua profunda humildade, né? Entende? Então, nós precisamos buscar as virtudes. As virtudes a gente só vai encontrar em todos aqueles que se tornaram santos, em todos aqueles que buscaram nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também temos essa obrigação de buscarmos, entenderam? Ou seja, pela virtude e pelo dom da castidade. A castidade ela é um dom, é uma graça divina, é uma graça de Deus, né? Quando a gente se batiza, a gente fecha aliança com nosso Senhor. Automaticamente, nós temos por obrigação de saber se comportar como cristão e largar tudo aquilo que é de ruim, para que assim a gente não se afaste da amizade de Deus. Aí, continuando. Pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso. Ou seja, precisamos da graça da castidade, do dom da castidade. Por quê? O dom da castidade, ele vai permitir que nós possamos amar o próximo com um coração reto, um coração sincero. Não é um amar com malícia, não é um amar com más intenções estas que é voltadas para a concupiscência da carne, o desejo sexual, pode-se dizer, né? O desejo de olhar para a parte íntima do outro, o desejo de olhar para a imoralidade. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Devemos amar o próximo com integridade. Devemos amar o próximo sendo reto, né? Então nós precisamos fazer desta forma. Entende? Aí continuando. Pela pureza de intenção, nós devemos ter a pureza na intenção também, né? Que diz o seguinte: que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem, com uma atitude simples. O indivíduo que se batizou, né, ou seja, o batizado, ele procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as suas coisas, em todas as coisas que ele faça no dia a dia. Ou seja, quando a gente se batiza, nós precisamos buscar agradar a Deus em tudo que a gente faz na nossa vida, do dia a dia. Ou seja, do nascer ao pôr do sol, né? A gente tem por obrigação de buscar agradar a Deus em tudo aquilo que a gente faz, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja nos estudos, na faculdade, seja em qualquer lugar, na fila do banco, em qualquer lugar que nós esteja, nós precisamos transmitir santidade. Nós precisamos transmitir santidade porque a santidade é fazer aquilo que Deus quer. Quando a gente decide ser santo, a gente simplesmente está assumindo o compromisso de fazer a vontade de Deus, pois a vontade de Deus é esta: ser santo. Ele quer que a gente seja santo, porque é através da santidade que a gente vai conseguir receber a graça de ir ao céu. Entende? Portanto, nós temos por obrigação de buscar a santidade. Aí, só para concluir, temos só mais uma partezinha que diz o seguinte: pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos. Ou seja, aqui nós temos mais outro sentido da pureza. A pureza também está no olhar. Precisamos ter olhares puros. Ou seja, para adquirir a pureza no olhar,
nós precisamos tomar cuidado no exterior, que é onde a gente geralmente é sabotado e infelizmente acaba caindo por conta da maldade deste mundo, né? Porque tem, infelizmente, tanto homens quanto mulheres também, que levam o indivíduo a cair no pecado contra a castidade através de suas vestimentas, né? Mulheres que usam roupas decotadas, roupas curtas, roupas seminuas, que vai permitir com que o indivíduo esteja olhando para suas partes íntimas, e ali ele vai sentir o desejo da concupiscência da carne, e vai pecar contra a castidade somente através do teu olhar e do teu pensamento. Então, todos nós que somos batizados, nós temos por obrigação de buscar fazer a vontade de Deus, certo? Que no caso é ser santo. E também nós precisamos tomar cuidado com o que a gente está olhando. Entenderam? Nós precisamos ter um olhar puro, um olhar de santidade. Ou seja, devemos olhar para a alma do outro. E como é que a gente faz para olhar para a alma do outro? Através dos olhos dele. É quando a gente foca no olhar sincero, no olhar profundo, olho no olho da outra pessoa, ao invés de ficar olhando o corpo da outra pessoa. E se for olhar o corpo da outra pessoa, que vai olhar a modestidade. Se ela não tiver modestidade, a solução é que você não arrisque sua visão, porque você pode pecar contra a castidade. Seja você homem, seja você mulher, atente-se para não pecar. Aí tem mais outro ponto importante. Pela disciplina dos sentimentos e da imaginação. Pecar contra a castidade é um sistema tão sério, porque não é nem preciso que tenha uma pessoa para você olhar para ela e pecar. Basta que você imagine uma cena de um ato de fornicação, de um ato, qualquer tipo de ato que seja contra a castidade. Basta que você imagine e fique alimentando essa imaginação, e você vai estar pecando contra a castidade pelo seu pensamento. Então, nós temos que estar sempre atentos. Precisamos estar sempre atentos nisso para que não sejamos sabotados, né? Vale lembrar que a vida de oração é fundamental em meio a tudo isso. Não vá tentar fazer as coisas sem ter vida de oração, que você não vai conseguir fazer nada. Então, precisamos lutar contra as concupiscências da carne, certo? E buscar ter uma vida de santidade, que é fazer aquilo que agrade a Deus, fazer tudo conforme a vontade de Deus. Aí, para concluir, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado com os pensamentos. É justamente sobre o que estava falando agora há pouco, porque os sentimentos é o desejo. A gente vai sentir um desejo, uma atração, uma imaginação. Essa imaginação vai levar para o pensamento, né? São pensamentos impuros. Não somos nós que ordenamos nossos pensamentos. Eles vêm de forma aleatória. E pelo fato de vir de forma aleatória, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque em um deslize, em um vacilo, a gente peca contra a castidade somente pelo pensamento. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que estamos alimentando em nosso pensamento, para que não esteja fazendo algo contrário à vontade de Deus. Entende? Portanto, sejamos sensatos, sejamos prudentes, sejamos santos. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.